E aí, pessoal, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Estamos aqui em mais um episódio da Contabilidade Conectada, o nosso podcast do CC26. Estamos aqui trazendo convidados sensacionais e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, um convidado do coração. Fica com a gente aí. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com nada mais e nada menos que meu irmão, Azael Rufino. Fala, Olá, Azael. Obrigado, Saulo, pelo convite. Olá a todos, né? Espero realmente contribuir aí com a minha história nesse podcast tão importante aí que meu irmão está proporcionando. É isso aí, Azael. Então, Azael, é legal que muita gente ainda não sabe, né? Mas a gente está com alguns projetos juntos, né? Os irmãos Rufino, vamos falar assim. Exatamente. Né? E aí hoje ele esteve com a gente lá, com toda a equipe no evento na Contabilidade Conectada e passou um pouquinho do projeto, que é a Rufino Tech, Rufino Tecnologia. E hoje nós vamos falar de várias coisas, né? E também sobre isso. Mas antes, eu queria que você se apresentasse assim, mais no detalhe, né? As pessoas querem saber, né, quem é o Azael, né, o que ele faz, o que ele come, por onde ele anda, né? O que você quiser falar, fica super à vontade. Conta um pouquinho da sua história aí, que por coincidência, em alguns momentos, né, pelo menos uns 40 anos comigo, né? É verdade. Uma oportunidade de trabalhar com você, né, meu irmão, acho que apareceu há pouco tempo, foi acho que antes da pandemia, né? Acho que um ano, né, 2019, mais ou menos. Mas falando um pouco de mim, né, acho que eu trabalhei numa grande empresa, uma multinacional, a Seva Logística, acho que, onde eu acho que foi o meu marco, né? Porque eu entrei lá para gerenciar a parte de logística e ali eu acabei criando um contexto bem diferente, porque ali era uma época, né, que o pessoal falava muito de medir tempos de produção, tempos de setup. Toda a parte relacionada à operação de logística, né, em si, era muito forte. E eu acabei fazendo lá, sem querer, a mesma coisa na parte administrativa. Isso não existia, ninguém media a parte administrativa, né? Imagina, o pessoal contratava, colocava o pessoal para trabalhar na frente dos computadores, né? E aquilo me incomodava muito, porque dentro da parte administrativa a gente tinha muitas tarefas repetitivas. E aí foi aí que eu comecei a desenvolver dentro do meu departamento, eu comecei no meu ali, quietinho, comecei a desenvolver medição de tempo, também de processo, tempo, a mesma coisa que eles faziam na parte produtiva, eu fazia mas na parte administrativa. E eu percebia muito que sistema era um negócio muito forte, só que naquela época, nós estamos falando de quê? Uns 20 anos atrás, né? Sistema era um negócio que era muito caro, né? Você falar de comprar um sistema, desenvolver, ainda personalizar, era um negócio assim. E eu entrei muito assim fazendo planilhas. Então, como meu forte era planilha, você lembra quando a gente fazia aquelas planilhonas lá, enorme, né? Então, eu comecei a construir sistemas em planilhas de Excel. Então, e isso eu comecei a destacar dentro da empresa, porque eles perceberam, né, que tinha um ganho de produtividade muito grande com as planilhas que eu fazia. E aí, o negócio foi crescendo, né? E eles começaram a me colocar em outros processos administrativos. Então, foi uma época que eu comecei até a andar um pouco mais pela empresa, conhecer alguns outros estados, porque eles me mandavam, vai lá na operação do Rio Grande do Sul, né? Eu ia lá na operação, mas só que eu não olhava a produção. A operação em si, eu olhava mesmo a parte administrativa. E foi muito interessante, porque chegou uma hora que naquela época o Excel ele era limitado a número de linhas. Hoje não tem mais isso, né? Sim. Tá bastante. Então acontecia... 65 mil linhas. Aí passou 16 mil linhas. Quebrava. Aí acontecia, aquela operação que eu deixava redondo, ele começava a me procurar porque estourava a linha, eu tinha que fazer tudo de novo, porque não podia... Nossa, eu lembrava dessas coisas. Nossa, era terrível. Aí eu fui pro Axis. Falei, não, eu tenho que melhorar isso aqui.
fui para o Axis, porque era o que dava. E, ao mesmo tempo, comecei a estudar um pouquinho de HTML, de CSS, mas eu achava ainda... Era um mundo muito distante para mim, porque não era nem minha formação, né? E falei, vamos embora, vamos tentar fazer. Mas eu achava assim... Porque como não tinha condições de trazer um programador para fazer um negócio personalizado, e também para comprar, não existia isso no mercado. Naquela época era SAP, você sabe, TOTS, só esses caras. Né? Microsiga na época. Isso, e os caras que dominavam. E com aquele sistema completamente estático, né? Vamos chamar assim. Então, você tinha que se adaptar àquilo, né? Sim. E o Axis, nossa, ele veio, deu uma personalizada, acabou com o negócio de estouro de linha, e eu comecei a me aperfeiçoar nisso daí, né? Mas eu lembro também, assim, você está falando desse sistema e você sempre teve uma perninha de desenvolvimento, porque eu lembro que você dava aula, sei lá, moleque, né? Eu lembro que você dava aula e você chegou a fazer provas, eu lembro que você me mostrava prova pessoal em COBOL. COBOL! Né? Nossa, você lembrou disso, muito interessante. Você estava falando aí, eu lembrei, falei assim, nossa, eu lembrei do COBOL agora. Porque tem uma escola, nem sei se ela existe ainda aqui em Jundiaí, não sei. A Duque de Caxias, né? Eu fui o primeiro aluno da Duque de Caxias. O primeiro aluno não, né? Eu participei da primeira turma da Duque de Caxias de processamento de dados. Isso é muito tempo atrás. E lá ensinou COBOL, Pascal, né? Então, eu tinha um pouco de base nisso aí, né? E eu nas minhas horas vagas, eu gostava demais de dar aula, né? Eu tinha uma escola lá no meu bairro, eu dava aula de informática, né? Que chamava na época, aula de informática. E aí, eu montei uma prova mesmo lá em COBOL, né? O pessoal ficou tudo assim, espantado, né? Porque ganhavam uma velocidade bastante grande, principalmente na parte de correção. Mas, enfim, era isso. Eu gostava muito dessa parte de programação, né? Apesar de eu estar trabalhando a logística pagava minha conta, mas eu tinha muito isso. E eu pude casar isso, né? Eu mexia com programação, e dentro o pessoal percebia essa facilidade, né? Que eu pensava muito na experiência do usuário, né? Como que o usuário vai tratar esse cara, né? Tirar a parte repetitiva desse. Naquela época nem falava de robôs, né? E a gente tinha que tirar isso dentro do Excel. E fui estudando, né? Tudo assim, nada de formação, sempre cursos paralelos, porque eu queria me atualizar. E chegou num ponto que o Axis saiu de linha, né? Que ele foi descontinuado. Ele ainda existe, mas ele parou né? A Microsoft parou de dar suporte. E eu falei, caramba, e agora? Né? Porque a maioria dos sistemas que eu tinha era feito em Axis. Conhecia muito HTML, conhecia CSS, conseguia fazer as telas bacanas, tudo, né? Eu já estava estudando bastante, já na época, JavaScript. Mas ainda era forte o Axis, né? Porque era o que estava convivendo ali, né? Mas aí veio os AI da vida, né? A inteligência artificial chegou com força. No começo eu estranhei um pouco, falei, caramba, como que é isso aí, acho né? que todo mundo estranhou, né? A facilidade que era, né? Porque eu falei, não é possível, né? E caramba, então aconteceu, né? De repente eu já sabia bastante sobre HTML, CSS, JS, mas eu não sabia fazer o back, né? Eu falei, o que é o back? O back é tudo que está atrás do sistema, né? Tá. O banco de dados, né? Toda aquela estrutura que o usuário não vê. Então, porque eu acabei até me especializando na experiência do usuário, né? Como que o usuário vai, quantas telas ele vai ter que fazer para executar aquela tarefa. Então, isso era muito importante. Só que eu falava, cara, como que eu vou fazer isso sozinho? Então, aconteceu, a IA me proporcionou isso, né? Porque agora eu consigo fazer tudo sozinho. Então, o primeiro projeto que eu fiz foi, depois de bastante tempo, foi na Lune, na Vários Transportes, aliás, na Vários Transportes, onde eu criei lá um hub, né? Dentro do processo de faturamento e a parte operacional, né? Ele completo, um sistema em um web completo com, né, tanto o front, né, que é o que eu sou forte, e a inteligência artificial me deu essa estrutura para fazer todo o sistema inteiro. Então eu falei assim, caramba, fiquei completo sem querer, né? Então a inteligência artificial, acho que ela vem para isso também, né? Para preencher as lacunas, né?
E eu comecei a ver oportunidade nisso. Comecei a ver oportunidade nisso porque eu falei, cara, o que eu gosto é de programar. Né? O que eu gosto é de mexer com o sistema. Tá? É muito perigoso porque a inteligência artificial, se marcar, ela faz tudo para você. Então a gente mudou. Tem até uma frase que você falou para mim uma vez, que agora mudou, né? Não é saber programar, né? Mas é saber como montar, mais ou menos assim, acho que como, a frase... Como escrever, como fazer o prompt, como escrever, exato, como então, perguntar, né? Como perguntar, então mudou um pouco esse contexto hoje. Então, cara, é isso, acho que... E aí eu comecei a ver esse nicho, vi a oportunidade. Foi bem no momento também que você me procurou falando, né? Porque quando eu te apresentei o projeto da Vários Transporte, né? Você, acho que chamou a sua atenção, porque você não tinha me chamado. E desde então a gente começou a galvar esse mercado, né? Então achei muito interessante, porque é uma história assim... Não era esse o objetivo, sim, né? Eu trabalhava assim, mas... E é legal, porque toda essa experiência que eu peguei de 20 anos atrás, né? Fazendo, você imagina, né? Excel, Access, né? Depois os pilotinhos de HTML. E agora, cara, quando eu vejo o resultado, né? Você viu hoje, a gente apresentou... Sim. Para o cliente, projeto, né? Nossa, bem ficou legal. Muito top legal. Aquilo lá. Eu olho assim, eu até falo, as pessoas falam assim, não pode ser arrogante. Não é arrogante, né? Eu tô contente com o meu trabalho, caramba. É um projeto que saiu, né? Ali, né? Foi a inteligência artificial que fez. E daí? Foi eu que falei para ela fazer para mim, fui eu que dei as ideias, o contexto. Ela não ia saber eu fazer aquilo que eu... Você sabe que tem uma vez, né? Eu tava ouvindo esses rios assim, né? E eu vi uma frase muito legal que eu fiquei refletindo, né? Que o cara falou assim, viu? Você não tem vergonha não de usar inteligência artificial? Aí o cara respondeu, vergonha é não usar. Porque hoje em dia a produtividade é uma coisa muito importante. Então não dá para perder mais tempo com detalhezinhos, né? Com coisa... Essa semana mesmo... Uma pessoa me pediu para revisar um contrato, eu não sou advogado, né? Mas o pessoal às vezes sempre pergunta para eu dar uma olhadinha, mesmo sabendo que não é um parecer jurídico, né? Só para ver o que eu achava. Aí eu mandei, joguei na IA, escrevi o prompt que eu queria lá, falando assim, viu, eu quero que você analise esses pontos, analisa o parágrafo, fala qual é o risco e dê uma sugestão de mudança de texto. Aí a IA fez lá tudo. Aí eu li e falei assim, fez sentido. Mandei pra pessoa, uau, que rápido. Mas eu falo com toda sinceridade, não vou assumir uma coisa. Não, eu tenho a IA que eu fiz um trabalho junto com a IA, tal, ela me respondeu, eu dei uma lida, vi que faz sentido e mandei pra você. Então acho que a IA faz parte, não adianta você achar que as pessoas não estão usando, né? Tá todo mundo usando, então é meio que E você sabe que nesse meio, eu conheci bastante pessoas que são programadores, né? Programadores profissionais, gabaritados, vamos dizer assim, né? O cara que estudou, né? Muito, né? Tem os diplomas dele e preocupados pra caramba com a IA. Eu falo, cara, para com isso, entra na onda, use, né? Sim. Porque é sério, por exemplo, olha, eu sei programar, fazer uma tela em HTML e CSS, tá? Mas poxa, é uma besteira você não usar a inteligência, mesmo você sabendo. Por quê? Eu perco, dependendo de uma complexidade de uma tela, eu posso perder até 4, 5 horas, sendo que uma inteligência artificial vai fazer o mesmo resultado para mim, eu só dou uma conferida, como você tem conhecimento, ele faz em 30, 40 minutos. Sim. Então, se você não se adapta a isso, você vai ser engolido. Não tem como, né? Não tem como. O programador que está com medo hoje, né, da inteligência artificial substituir o trabalho dele, é um cara que não se enfiou ainda. Porque, ele, na verdade, ele tem até poder. Por exemplo, hoje, o meu conhecimento, por eu ter tido um conhecimento de programação, me ajuda demais a orientar, porque ela não vai montar uma tela do zero, né? Não vai. Então, você tem a experiência para criticar, né? Igual uma vez, eu até conversando com outra pessoa que veio aqui no programa, ele... Começamos a falar, né? Mas assim, na verdade, no final das contas, você tá dando o comando e você vai analisar as respostas dele. Então, se você tiver inteligência suficiente para analisar e tomar decisão, porque no final quem toma a decisão é você.
né? Você não pode deixar ela tomar decisão. Então, aí que está a assertividade. Não, e para você ter uma ideia, ela erra. A inteligência artificial erra. Eu não imaginava isso, mas ela erra. Por quê? Se você não imputar de forma correta, né, e não falar uma linguagem, é a mesma coisa. Ela fala assim, você tem razão. Você tem razão, ela te elogia, ela te motiva, ela joga para cima, né? Então tem essa. Então acho que é bem isso, né? E eu lembrei de uma coisa também, eu não sei se cabe, né? Você sabe que nessas minhas andanças, eu tenho certeza que você já deve ter visto isso, porque a gente também já falou disso, de empresas, né, tal. Você já se deparou com um Zé? Com o Zé? Um Zé? Um Zé? Toda empresa tem um Zé. Ou na parte administrativa ou na parte operacional. O Zé é aquele... né? Geralmente o Zé na parte administrativa são mulheres, né? Mas eu estou falando do Zé para uma forma generalizada. O Zé é aquele funcionário que está lá na empresa, fundou a empresa junto com o dono, está lá junto, faz tempo, muitos anos. Às vezes conhece até mais a empresa do que o dono. Sim, o cara de confiança. É o cara de confiança, é aquele cara que não consegue tirar férias, né? Se ele tirar férias, o dono fica perdido, fica desesperado, né? E eu percebi nessa andança que tem muito disso. E a parte principal do meu trabalho é dar clareza no que o Zé faz. Você entendeu? Então, porque você fala assim, que o Zé acaba ali, como ele tem essa proximidade, fica muito com ele e ninguém consegue ter o acesso. Isso, por que ele não tira férias? Porque ele não consegue, porque ficou tudo é um processo que está na mão dele, que até o próprio dono fala. Quantas vezes eu escutei isso? Não, mas se ele sair daqui dessa empresa, ninguém faz o que ele faz. Se não fosse ele, eu acho que eu já teria fechado a empresa. Ele é o cara que empurra, ele posiciona. E eu acho que o dono não percebe que isso é um perigo para ele, não é um negócio legal. Ele pode ser até um certo ponto. Por que eu falo que até um certo ponto? Porque o Zé, no começo, ele é um cara fundamental. Só que quando chega num ponto, chega um limite, que tudo aquilo que ele fez, que ele construiu para chegar até ali, com o Zé ele não vai chegar no final. Não sei se você já percebeu isso, que o cara é uma área que você não consegue aprofundar, né? É uma área que você não consegue aprofundar, é uma área que você não consegue entrar, porque o dono protege ele, porque o dono não quer perder o cara. E aí, muitas vezes, quando você começa a criar ferramentas, sistemas, para fazer aquilo que o Zé faz, nossa, não, faz todo sentido. É um negócio. Não, porque geralmente, quando uma empresa chega num ponto de olhar para a área administrativa, é porque está com medo. Fala assim, o Zé está ficando velho. E se o Zé se aposentar, né? O que eu vou fazer? Cara, não adianta. Quando você começa a mapear o que o Zé faz, você dá até risada, porque em muitos casos é muito importante. Aí você fala assim, nossa, o dono da empresa deu isso aqui para o cara fazer. Né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado disso, porque ele é o dono da empresa e ele está dando mais competência para o Zé do que para ele. E eu acho que toda vez que eu cutuquei, eu quis falar disso, porque toda vez que você começa a entrar, né, e eu falo de Zé, mas muitas vezes até departamentos tem o Zé, você começa a descobrir o Zé, e a primeira coisa que você mexe quando você cria um sistema onde você elimina tarefas repetitivas, esse tipo de coisa, você descobre o Zé. E aí você começa a ter problema, porque o Zé é o cara que é protegido do dono, ninguém mexe com o dono. Porque ele tem uma história, né? Um negócio até... Não é desmerecendo o Zé, não, porque ele construiu uma história muito bonita com o dono. Então não dá para você competir com o Zé. Não dá. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que fortalecer ele, mas fazer ele entender que daqui para frente a história é diferente, né? Mas acho que... Não, cara, todo sentido. Acho que essa analogia do Zé aí foi claríssimo. E com relação até a esse contexto do Zé, o que você acha? Eu vou falar aqui 3 coisas que eu particularmente gosto muito. A gente até conversou sobre isso, né? Na Rufino lá e tudo. Mas eu tenho 3 pilares que eu acho que é muito importante. Eu queria saber de você o que você acha. Que é o processo, tecnologia e pessoas. São pilares que uma empresa precisa trabalhar.
Como que você, com essas habilidades de sistemas, né, esses sistemas que você faz customizado, né, você pode tratar esses 3 pilares dentro de uma empresa, por exemplo? O primeiro é o processo, que é muito importante, porque quando você cria um sistema, viu hoje na reunião de manhã, cria o sistema, você automaticamente cria um processo. Não tem como o cara fugir daquilo. Olha, para você ter esse resultado, para sair dessa forma, você tem que entrar assim. Então, não tem outra saída. Você cria um padrão dentro da empresa, um padrão bonito, porque se aquele cara sair, qualquer um outro entra e faz super tranquilo, tá? E automaticamente tem um sistema. Acho que eu não consigo separar assim mentalmente, sim. Porque o processo e o sistema se casam para mim. Junto. Claro que tem muito processo que acaba não tendo a necessidade de um sistema, né? Mas eu acho que todo lugar que eu fui acaba se misturando, porque você monta um processo, mas se você quer consolidar de uma forma mais efetiva, que perpetue dentro da empresa, que quando o funcionário que você treinou a primeira vez, se ele sair e entrar outro, ele continue igualzinho, é sistema. Né? É sistema. E depois casa com a pessoa, porque, por exemplo, o Zé entra muito nessa parte da pessoa, porque o Zé muitas vezes não quer entrar nesse processo, porque sempre fiz assim. Né? Né? Aquela frase, eu sempre fiz assim. O que esse cara que está chegando está fazendo? Mas ele não está entendendo que a empresa não pode depender dele. Ele tem que pegar férias e descansar. Ele tem que, se ele precisar, até aposentar, está chegando na aposentadoria, ele tem que aposentar com calma. Ele pode ser um consultor para a empresa, pela experiência, porque acho que ele deve ter, nesse longo tempo, né? Histórico. Imagina o histórico que ele tem, ele é fantástico. Coisas. Ele é fantástico. Aquilo lá não pode ser perdido, né? Mas eu acho que o contexto tem que ser alterado. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se eu te respondi. Não, legal, é isso mesmo. E é legal porque a gente está fazendo alguns projetos, né? Lá pela Rufino, né? E quando a gente conversou foi até legal, porque a gente falou assim, nem precisa nem criar um nome, né? Porque já é Rufino, tamo junto lá, né? E foi bem legal. E o legal aqui, até queria que você explorasse um pouquinho mais, é como você encara, por exemplo, a gente tem grandes sistemas, eu posso até falar o nome, SAP, TOTOS e tal, e são sistemas consolidados, bons. Eu trabalho com clientes que têm sistema, eu nem sei falar qual que é melhor, porque são todos bons, todos atendem, todos entregam o que você precisa na entrega final ali, né? Tem parte fiscal, um se adapta de um jeito, outro se adapta de outro, mas entrega, tá? Esse é a questão. Como que o seu sistema que é customizado entraria, não para competir, ou para competir, se você for querer comentar, mas como que ele entra no meio de uma empresa? Como que você consegue falar assim, essa empresa eu tenho uma solução para essa empresa, por exemplo? É porque é o seguinte, se você entrar para competir, é até injusto. Olha o meu tamanho comparado com um SAP da vida. Não tem como competir. Eu acho que você tem que entrar para como fala? Para agregar. Como um exemplo que eu te falo você entra num cadastro, vou dar um exemplo simples, você entra num cadastro de um SAP de um produto. Você já viu a quantidade de campos que você tem que preencher? Sim. Tá? Agora você fecha um contrato com um cara, uma empresa grande e tal, ele vai cadastrar, ele não sabe nem o nome daqueles campos. Então, o que você entra, cara? Se você entra com uma aplicação mais customizada para que ele tenha um catálogo decente, bonito, né, que ele consiga entender, que ele consiga, porque ele não precisa de tudo aquilo, ele precisa disso aqui. E isso eu estou percebendo que é o que mais o pessoal está buscando bastante, que é o quê? A simplicidade. Eu posso até fazer o meu sistema depois, fazer os cadastros para ele. Joga para lá. Né? Se ele quer usar o SAP, não tem problema. Mas ele vai ter uma interface mais fácil para ele, uma interface mais didática. E às vezes não é só isso, é complemento. Né? Você fala assim, porque o SAP ele faz um financeiro muito bom, muito tranquilo. Mas você já percebeu dentro de quando você faz faturamento para um cliente, a quantidade de particularidades que um cliente tem? Sim. Entendeu? O SAP não, ele faz assim, o faturamento é esse. Eu consigo fazer o seguinte, esse cliente A, como que é? Não, o faturamento dele é assim, tem que mandar desse jeito a fatura. Esse é desse jeito, tem que mandar desse jeito. Eu faço.
e depois jogo tudo para SAP para ele, se ele quiser usar o SAP. Não tem problema nenhum. Sim. Então, o que eu facilito para ele é a interface, até porque a minha formação é, depois que a gente estuda, é a experiência do usuário. O usuário tem que ser, e nós estamos entrando naquela geração, né, como chama? A geração Z, né? A geração Z que são usuários que quer simplicidade, é o cara que está acostumado com o celular, né, de rolar para cima, e aí você chega para ele e joga uma tela do SAP, ele morre. Ele pede conta, ele pede demissão. Então, quando você simplifica para esse cara, você até mantém o funcionário. E ele não tem tanta experiência, né? É porque é engraçado, né? A nossa geração, ela é uma geração que ela passou por muitas coisas. Ela não tinha computador, depois teve computador. Daí ela teve orelhão com bip. Depois era ficha. Depois era cartão. A gente foi se adaptando. Depois veio o celular. Era só um nível de pessoas que tinha. Depois veio o tijolão. Depois começou a vir o celular todo mundo, né? Daqui a pouco todo mundo tinha celular. A gente teve que aprender. Depois o celular se transformou num computador, que é o smartphone. Exatamente. Já virou. A gente teve que se adaptar a tudo isso daí. E agora tá vindo a inteligência artificial e a gente se adaptando. É muito engraçado quando eu vejo o pessoal da nossa geração já usando a IA com uma facilidade, né? Então eu percebo que a nossa geração ela passou por uma cadeia de aprendizado porque ela teve que aprender. E a geração nova que já está chegando agora, ela não teve que aprender isso. Então uma tela com 200 campos é uma percepção minha. A gente já sabe que tem campo ali que foi usado em 1900 bolinha, mas hoje não precisa mais. Ou isso. Sim, a gente tem experiências, né? E o sistema vai mantendo, ele não vai tirando, né? E a pessoa que chega, ela fala assim, hoje em dia só precisa de 3, 4 campos. É isso aí. Você entende? Eu acho que está cada vez mais forte isso. Eles estão procurando simplicidade, então acho que isso acaba sendo uma grande vantagem, entendeu? É isso. E outra, a AI faz o sistema ficar mais barato, entendeu? Fica mais acessível, entendeu? Porque eu não vou ter mais aquela quantidade de horas exuberantes para montar um sistema. Entendeu? Acho que é isso. Muito legal, muito legal. Gente, vocês que estão curtindo aí sobre programação, né? Às vezes a gente pensa, né? Qual que será o futuro da programação, né? Dos computadores, né? Então, com a IA, a gente pensa, será que vai acabar? Pelo contrário, né? Vai potencializar ainda mais, vai ter muito mais produtos aí para o pessoal, para a gente poder ter opções, né? Isso é muito legal. Mas, Israel, seguinte, né? Então, você participou do nosso evento, foi um dos patrocinadores, inclusive, representando a Rufino Tech, que é um braço aí da Rufino na área de tecnologia, que a gente está com uns projetos legais. Igual você falou, hoje de manhã a gente já fez uma prévia de um produto, com uma equipe, com uma empresa. Eu, particularmente, cara, fiquei assim, muito até emocionado de ver o produto, como ele chegou. E é legal que você viu o responsável lá, o dono da empresa, com o notebook dele na frente, de todo orgulhoso, mexendo e mostrando para a equipe, mostrando para a equipe, né? Foi um treinamento, né? Foi um treinamento, mas que pareceu uma demonstração de produto, né? Foi muito legal, foi muito legal. Né? Aí foi muito legal a experiência que ele teve, a empolgação, ganhamos até um chocolatinho, né? Para não poder comer muito, mas tá valendo. Mas o que eu queria deixar com você agora? O nosso evento, esse ano inteiro, tá? A gente está trabalhando com alguns empresários sobre planejamento estratégico e mudanças mesmo, de fato. Muitas mudanças acontecendo. Reforma tributária, mentalidade do empresário, como você trouxe aí aplicações que a gente precisa fazer para melhorar o dia a dia da empresa, né? E a grande pergunta que eu faço para todo mundo aqui é qual foi, né, a chave para virada que em algum momento aconteceu para você? O que você tem de história sobre virada de chave, aquilo que aconteceu que foi impactante, né? Ou se várias viradas de chave, tranquilo, você coloca aí, pode abrir o seu coração e diga qual foi a sua virada de chave que você pode contar para o pessoal aqui para se inspirar. Né? Bom, eu acho que tem uma virada de chave, acho que é a mais importante, né? Eu sempre pensava em aposentar com 40 anos. Tá? Sendo bem franco para você, né? E quando chegou já ou não? Eu tô quase 39. E é engraçado que eu casei com 40 anos, né? E aí eu falava, oxe, agora, né? E o que acontece? Nesse casamento a gente teve frutos e veio o João.
Bom, vamos lá. Então, foi o João, né? O João, ele nasceu com autista, né? A gente descobriu que ele era autista. E eu acho que isso mudou muito a minha forma de ver no futuro. Eu pensei comigo assim, cara, eu tenho que mudar, porque eu não sei até quando ele vai precisar de mim, né? Uhum. Então, a minha vida pessoal, né? Assim, com atividade física, comecei a mudar até alguns hábitos, né? Que eu não tinha antes, eu era muito, muito relaxado comigo mesmo. E a minha vida profissional também, porque eu falei, cara, eu quero proporcionar para ele experiências, né? Que eu percebia que cada experiência que eu entregava para ele evoluía demais, né? Uhum. Então eu falava, cara, não dá para eu pensar em parar agora, em aposentar, sendo que tá aí o João esperando, né? Não que os meus outros filhos não precisem, não é isso, né? Porque é a condição, né? É bem isso, mexeu mesmo comigo. Uhum. Então, quando eu percebi que eu tinha eu podia dar um boom com a KI, com a inteligência artificial, eu cruzei tudo, eu falei, cara, vamos começar agora, vamos, não tem problema nenhum, eu estou pensando em parar com 40, mas eu vou ter que, na verdade, eu recomecei. Por que eu falo que eu recomecei? Porque eu sempre fui um cara de logística, né, de operações, eu era gerente de operações de logística, e agora estou fazendo programação, estou fazendo sistema, né? E eu pensava mesmo, né? Porque eu tive muita crítica, muita, porque de amigos que são programadores, profissionais, que falavam, cara, isso é ridículo, né? Você não tem formação, acho que com medo, sei lá. Eu não tô nem aí, eu acho que tem mercado para todo mundo, sim, né? Sim. Seja competente naquilo que você faz, faça com amor, né? Deus em todo o processo que tem que existir, né? E, cara, acho que o negócio flui, porque tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, Deus é para todo mundo, entendeu? Uhum. Só não vai para frente quem não quer mesmo. Então, acho que foi essa acho que foi a principal, Saulo, foi a virada, assim. Confesso para você que foi uma virada um pouco torta, porque eu não sabia como virar, entendeu? Foi muito engraçado, porque eu não sabia como virar. E eu acho que, inclusive, eu virei do jeito que eu pude virar. Eu acho que muita gente fica prorrogando a virada porque ele espera uma mentoria, uma coisa que aconteça num treinamento. Meu, vira e que, como fala também, né? Põe o pé que Deus põe o chão, acabou, morreu o assunto. Então, não fica esperando, não. Eu acho que a ideia é essa mesmo. Você tem que... Se você está sentindo no coração que você tem que virar, eu não sabia nem o que fazer. Tanto é que no CC26 foi muito interessante que depois de muito tempo que eu virei torto, né? Vamos dizer assim, eu estava seguindo do meu jeito. Foi muito interessante que lá deu algumas técnicas, né? Claro que virar com técnica, virar com conceitos é muito melhor. Sim. Mas eu acho que se eu fosse dar um recado hoje espera não, pelo amor de Deus, vira e vai embora, e que onde você põe o pé, Deus põe o chão e acabou. Que legal. Confia. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Isso aí, Israel, muito bom, gente. Vocês gostaram, gente? Ó, acabou? Histórias... Hã? Acabou? Eu ia contar a piada do português, não pode? Do português? Você quer contar a piada do português? Verdade? Não pode não, porque... Melhor não, né? Vão cancelar. Eu vou deixar, mas depois você tem as consequências. É brincadeira, eu gosto de português. Vão derrubar meu canal meu aqui pai depois. É português. Né? Seu pai não é? Agora eu fiquei confuso. Tá bom, gente. Gente, é isso aí, ó. Que história legal. Israel, muito obrigado por esse tempo. Muito legal por essa história. Essa história de virada é inspirador, se você assistiu aí. E eu queria, assim, que você realmente... Agora um momento especial, um momento seu, tá? Queria que você olhasse para essa câmera. Essa câmera é sua, tá? E posso levar embora depois? Pode levar, se quiser. Se o Bruno vai deixar, é outros 500, né? Mas você vai olhar para ela e vai dar um recado realmente aí, ó. O que você daria esse recado para quem está assistindo esse nosso podcast? Eu acho que vou acabar repetindo a última frase que eu falei, né? Acho que às vezes a virada, né, parece um recomeço,
ela, na verdade, muitas vezes é um recomeço, né? E a virada não é só para quem tá perdendo, né? Porque tem muita gente que fala assim, não tá dando certo até agora, vou ter que recomeçar, então eu vou ter que virar. Não, até quando você tá ganhando, porque eu tava bem, não tava ruim não. Mas a virada é tão importante, porque quando você vira, você se depara com um monte de coisas interessantes, você abre a mente, você, como fala, ganha um gás, né? Você já viu, né? Poxa vida, eu pensando em aposentar e querendo gás. Então, muda muito, cara. É importante. Eu acho que até que deveria ter uma regrinha, né? Cada 3 anos você virar. Você virar a chave. Né? Mas é boa. Mas no fundo do coração, se você sente, né, aquela vontade de recomeçar, de reconstruir, de virar, mas ainda você está esperando alguma coisa, né? Você está esperando uma mentoria, está com medo de fazer isso assim, olha, vira, põe o pé, vai dar aquela caminhada forte, aquela caminhada pesada, acredita que Deus põe um chão bonito para você. Os planos dele é maior do que o seu. Amém. É isso aí, Israel. Cara, muito obrigado. Dá a mãozinha aqui pra mim. Mano. É isso aí. Você vê que legal, nós hoje aqui gravando o podcast, fazendo projetos juntos. Muito gratificante. Se Deus quiser, muitas trabalhar com coisas. E muitas coisas ainda virão, se assim Deus permitir para nós. Isso é bênção na nossa vida, né? Poder trabalhar com a família, né? Hoje legal. Eu trabalho com a minha esposa também, muito gostoso. Acho que... Agora trabalhando com meu irmão também. Cara, só acontece coisa boa na vida. É muito bom. Eu também trabalho com a esposa também e vou falar que é bom, senão eu arrumo um problema em casa. Mas é isso aí, gente. Tá certo. Deus abençoe você. Você que está assistindo aí, Deus abençoe você. Compartilhe esse nosso conteúdo, esse nosso episódio de hoje. Compartilhe para sua equipe, para o pessoal aí que você tem. Muito legal. Agradeço a sua audiência. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.